Boa noite. A vida lhe disse muitos nãos, com ou sem razão. Ele mudou e se reinventou. Emanuel Araújo, 33 anos, policial militar, coach esportivo, para-atleta bicampeão mundial de jiu-jitsu paradesportivo, faixa preta do esporte que ensina para crianças e para adultos. E veio nos dizer que sim, há razões para acreditar que sonhos são possíveis. Emanuel, o palco é teu. Boa noite. Hoje eu vim aqui dividir duas verdades que eu levo para a vida. A primeira delas é que, para sair do fundo do poço, o primeiro passo é parar de cavar. Esqueci de dizer, eu sou um super-herói para as minhas filhas. Né? Me chamam insistente. Uns me chamam de resiliente, outros de insistente, de resistente, mas os íntimos chamam de chato mesmo. Quem aqui conhece alguém que ficou 11 horas sentado em frente à porta de um médico particular propositalmente para ser atendido? Levanta a mão. Ninguém, né? Chato pra caramba. Mas meu nome verdadeiro é Emanuel Araújo. Sou coach, para-atleta, professor de jiu-jitsu e policial. Pertenci durante 10 anos ao Batalhão de Operações Especiais, onde foi o mais próximo que eu cheguei de ter superpoderes, como meus heróis japoneses da década de 80 e 90. Sempre fui um atleta mediano, para não dizer fraco, né? Muito fraco. Mas tinha um sonho. Sonhava em lutar entre os grandes, sonhava em lutar um campeonato mundial. Mas no dia 14 de abril de 2014, saindo de um treino, esse sonho foi interrompido. Fui cortado por um carro, perdi o controle da moto e acabei sendo jogado para dentro do corredor de ônibus. O ônibus acabou passando por cima do lado esquerdo do meu peito. Resultado: rim e pulmão esquerdo amassados e diversas fraturas, entre elas 8 costelas, 3 vértebras da coluna, desfragmentação total da escápula e a perda total dos movimentos do meu braço esquerdo. Então a mão está no bolso aqui não é para parecer bonito nas fotos, é realmente uma necessidade. Mas o pior ainda estava por vir. 30 dias que eu fiquei internado. E assim como meu amigo super-homem que tinha criptonita, eu descobri que eu também tinha a minha, que era a morfina e os remédios controlados. Não precisou mais do que 30 dias para que eu me tornasse dependente deles. Eu perdi amigos, patrocínios e muitas dúvidas. Ou melhor, ganhei muitas dúvidas. Porque todos os médicos me diziam categoricamente que eu nunca mais usaria uma farda e nunca mais lutaria uma competição novamente. Só me diziam, te adapta à tua nova vida. Mas que vida? Num dia eu pertenço a um grupo de elite da polícia, sou atleta, 30 dias depois eu sou um deficiente físico. Eu não sabia quem eu era. Quem aqui de vocês já perdeu algo que gostava muito e depois disso se sentiu totalmente perdido? Levanta a mão. É horrível, né? Então, eu tenho muitas dores, assim como a maioria das pessoas que têm deficiência, tanto de perna quanto de braço, que são as dores neuropáticas. Para a gente ter uma noção de como é essa dor, todo mundo aqui já deve ter dormido por cima do braço. E aí quando a gente acorda, o braço está lá sem movimento, né? Está lá sem nada de movimento e tem aquele formigamento e aquela sensação de queimação. Essa sensação, eu tenho ela 24 horas por dia. Então, quando eu fui para casa, eu acabei cometendo um grande erro, que foi misturar esses remédios com álcool, para ver se eu conseguia diminuir as dores. E ali a minha vida realmente acabou. Eu não saía mais de casa, eu tinha vergonha da minha realidade, eu não conseguia as fisioterapias porque eu não conseguia dirigir. Então chegou num ponto em que a minha esposa, que é a minha grande amiga, teve que tomar as rédeas da situação. E assim, pessoal, vou dizer para vocês, a Marcela, minha esposa, ela é a pessoa que resolve todos os problemas que eu tenho depois que eu conheci ela. Né? Ainda bem que ela não está aí hoje, porque senão eu ia dormir no sofá. Mas ela pegou e fez algo por mim que realmente foi extraordinário. Ela sentou nossa filha de 3 anos na minha frente e disse para mim, cara, essa criança vai crescer, essa criança vai tomar um pontapé da vida, vai tomar uma rasteira da vida e ela vai se espelhar em quem? No pai que desistiu? No pai que foi um covarde? Ou no pai que se levantou e deu a volta por cima? E ali eu entendi
que além de querer ser um exemplo positivo para minha filha, eu precisava recomeçar. E eu recomecei no dia em que fiquei 11 horas sentado na frente do médico, porque eu precisava fazer a cirurgia para diminuir as minhas dores. E nisso eu me causei um outro problema, porque para fazer a cirurgia eu precisei largar todos os remédios e passar por um processo de desintoxicação, ou seja, abstinência. E foram os piores 30 dias da minha vida, mas confesso para vocês que foi libertador. E nesse meio tempo de fazer a cirurgia, eu acabei ganhando a minha segunda filha, a Martina, porque afinal, né, pessoal, o que estava ruim era o braço, né? Então, filho eu podia ter ainda. Mas então vou voltar para o jiu-jitsu, vou voltar a treinar. Voltei, tive que reaprender tudo sobre o meu corpo, tudo sobre a arte de novo. Cheguei, vou voltar a trabalhar, voltei para o batalhão de operações especiais. Quando eu cheguei lá, eu me deparei que aquela realidade não era mais minha. Eu não podia mais trabalhar efetivamente no que eu gostava, que era estar na rua. Então eu decidi aceitar o convite de trabalhar na Secretaria de Segurança Pública. Então eu cheguei lá para a entrevista, os caras disseram assim, cara, a gente não tem dinheiro para te dar, a gente só pode te dar escala. Escala interpreta como folga, né? Eu teria bastante tempo em casa. Eu não sabia o que eu ia fazer, mas aceitei o convite. Não, eu preciso sair de lá, eu vou aceitar. Então era curso de corte e costura em Roraima eu ia, era curso de origami, 600 dobras no Rio Grande do Norte eu ia. Chegou num ponto que eles só emitiam a passagem e diziam, ó, amanhã tu tem que estar tal horário no aeroporto para ir. E eu, ok. Só que foi que eu comecei a conhecer pessoas começaram a conhecer minha história, e chegou num ponto que um grupo de pessoas me convidou, cara, tu quer trabalhar dentro do Parque Olímpico, nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas? E eu quero. E foi uma grande aventura passar 2 meses sozinho lá com um braço só. Foi uma grande aventura. E dentre 51 mil agentes de segurança que existiam no Complexo Rio 2016, eu era o único deficiente físico. Mas essa não foi a parte mais legal da viagem. A parte mais legal aconteceu nas Paralimpíadas. Quando, assistindo a um jogo Brasil e Alemanha, de basquete cadeira de rodas feminino, eu comecei a enxergar, a olhar aquelas mulheres assim, as cadeiras se batiam. Quem nunca assistiu é interessante olhar. Elas se batiam de uma maneira, voava cadeirante para um lado, cadeira para o outro, era uma coisa... Mas eu senti uma força naquilo que a minha chave virou. E, cara, tá na hora de tu voltar a fazer o que tu ama. Tá na hora de voltar a competir. No dia 20 de setembro eu voltei para Porto Alegre, no dia 21 eu estava treinando. Já tinha minha academia de jiu-jitsu, meu professor, precisava ter um lugar onde eu pudesse me preparar fisicamente, escolhi o CrossFit e fiquei 1 semana sem andar. Né? Mas valeu a pena, hoje eu estou legal. Né? 60 dias depois, lá estava eu disputando a minha primeira competição como para-atleta, um campeonato mundial. Cheguei lá, cheguei até a final, e aí tu começa a ver como Deus é sacana, né? Ou o universo, para quem prefere, né? Ele disse, eu vou te testar para ver se tu gosta, é mesmo isso que tu quer, rapaz. Afinal, ele me botou um cara que tinha 2 braços, 140 quilos, 5 centímetros a menos na perna direita, campeão sul-americano de levantamento de peso. Legal, obrigado. 220 quilos no supino, o cara levantava, e eu no meu auge dos meus 65. Bacana. Mas no final deu tudo certo, eu estava com as minhas filhas lá, minhas filhas gritavam o tempo todo para mim, tirei uma força, né, eu não vou dizer de onde eu tirei a força, mas foi uma força sobre-humana. Quando nós voltamos para Charqueadas, que é onde eu moro, onde eu nasci, fui convidado para dar aula numa academia. Quando eu cheguei lá, o proprietário da academia viu, não sabia que eu era deficiente físico. E acabou proibindo que eu desse aula lá por não confiar na capacidade que eu tinha de ensinar. Naquele dia, 2 coisas nasceram. A primeira foi a Fábrica de Campeões, que é a escola que nós temos em Charqueadas, eu e a minha esposa, onde nós não entregamos jiu-jitsu, nós entregamos vida, poder às pessoas. Poder da autoconfiança, do respeito próprio, do amor próprio e do respeito mútuo. E a outra coisa, né, quando a gente se deu conta, nós tínhamos criado a nossa própria Liga da Justiça, onde hoje nós temos mais de 70 heróis de 5 até 60 anos de idade, com e sem deficiência treinando lá. E a segunda coisa que nasceu naquele dia foi eu. Eu chorei muito naquele dia e depois decidi que nunca mais ninguém ia colocar o dedo na minha cara e dizer que eu não posso fazer algo em virtude da minha deficiência. Nunca mais ninguém faria isso. Que eu ia crescer a um ponto que ninguém pudesse me ignorar.
E a certeza que eu tenho disso é eu estar aqui hoje nesse palco do Mage 2019. Depois disso, eu realmente caí para dentro. Foram 13 competições em 3 anos, eu venci 12 competições e só perdi uma que eu fiquei em segundo lugar. E o que eu aprendi com isso? Que a gente tem o que a gente merece, o que a gente corre atrás. Existe um motivo para cada um de vocês ter um sonho guardado aí dentro. E você precisa confiar. Às vezes a gente vai ter que arriscar tudo pelo um sonho que só a gente enxerga. Eu me enxerguei campeão mundial quando todo mundo me dava como acabado. E eu sim conquistei o sonho, porque em 2018 eu fui a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, e conquistei o campeonato mundial. Não contente, eu voltei esse ano em 2019 e conquistei o bicampeonato. E o que eu posso dizer para vocês é: acreditem no poder dos seus sonhos. E a segunda coisa que eu tenho para dizer, a segunda verdade, é que você está aonde você se coloca. Então, se você não está no lugar que você deseja, ou no lugar que você merece, dê o próximo passo. Porque, afinal, nenhum de nós aqui é uma árvore. Muito obrigado.